Então eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e me desculpar, porque eu sei que tem muita gente aqui que poderia estar aqui também falando pela experiência de vida, pela qualificação. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda, não tem problema, porque tudo é contestável, né? Inclusive isso que eu acabei de falar, é contestável também. Que a gente deixe um pouquinho lá fora, naquela caixinha, para a gente criar um clima propício a umas reflexões, o nosso ego lá fora. Deixa ele lá fora. Esse negócio de doutor, mestre, não sei o que e tal, fica lá fora. Entra aqui a essência, que é o mais importante. Os egos têm atrapalhado muito a vida, a escalada do ser humano na Terra. Por que eu vou fazer uma sintonia com vocês? O que é isso? Palestra já é algo assim bem desgastado. E a educação ambiental trilhou um caminho nos últimos 30 anos. Eu não diria completamente ineficiente, mas muito ineficiente por erro de estratégia. Nós ficamos muito tempo falando de poluição, desmatamento, o mundo vai acabar, você é culpado, consumismo, todo o radicalismo ecológico em cima disso aí. E parece que isso não funcionou bem. Então foi um erro de estratégia. É como se um rapaz quisesse conquistar uma garota e começasse a conversa com ela dizendo assim que, olha, para impressionar a garota, ele diz assim, olha, eu quero que você saiba que eu tenho péssimos hábitos de higiene. Eu não escovo os dentes. Eu não sei como vai ser a impressão aí. Eu não sei qual vai ser a impressão dos jovens, das crianças, dizendo assim, percebendo que está tudo poluído, que está tudo acabado, que acabaram com tudo que... E que você é culpado. E que não vai sobrar nada e o mundo vai acabar mesmo e tal. Isso não deu certo, não. E não foi só aqui no Brasil. Esse fenômeno que aconteceu no mundo todo. Mas eu vou... Vocês estão vendo que tem uma vela aqui? Ela vem encrenca. Deixa ela acesa aí. Vamos fazer uma experiência. Eu vou pedir que vocês dêem uma respirada bem fundo e segure a respiração. Tá? Vamos lá, vamos lá. Segura aí. Não solta ainda não. Segura. Vamos ver se vocês aguentam aí 5 minutos. É claro que não vai dar, rapaz. Não vai dar, mas que coisa, né? A gente não consegue segurar. Vocês conseguem segurar 3 minutos? Não, né? 2? É difícil, né? A não ser que você vá treinando e tal. Você viu como é isso? Quando você vai dando aquela agonia que está faltando ar, aí imediatamente você... Aí acalma tudo. A sua troca contínua, intensa com o planeta. Aqui tem 21% de oxigênio. Você não se preocupa com isso. E se tivesse 22? A gente morria. Todo mundo. E se tivesse abaixo de 17? A mesma coisa. A gente só sobrevive nessa faixa aí. E como é que isso é mantido? Isso aí é um jogo entre florestas, águas, oceanos, movimento da terra, calor do sol, tudo isso ao mesmo tempo.
Agora, como é que isso funciona? Ó, ninguém sabe. Só sei que é assim. Lembra do Ariano Suassuna? Não sei, só sei que é assim. E quanto mais você vai estudando, mais complica. É assim, quando você termina a graduação, você acha que já sabe muita coisa. Termina o mestrado, você começa a ficar em dúvidas. No doutorado, você tem certeza que você sabe coisa alguma. São modelos aceitos até agora. Você lembra a experiência da vela que ensinavam para a gente? Acende uma vela, põe um copo. Aí a chama da vela apagou porque acabou o... Não é isso que falavam para a gente? Aí a gente faz o seguinte experimento, faz a mesma coisa que te disseram. Só que na hora que você colocar o copo, você não coloca o copo no fundo, deixa assim um centímetro levantado, de modo que dá para entrar ar. A vela vai apagar do mesmo jeito. Então não é por causa disso que ela apaga. Ensinaram isso nas escolas, durante muito tempo. Ensinaram nas escolas que o oxigênio que a gente respira vem das árvores. E não é. Mais de 90% vem das algas, que nós sabemos. A mudança do clima, o estudo da mudança do clima, trouxe reflexões e análises que fizeram os cientistas baixar para um nível de começar a dar valor à transcendência. Porque o nível de complexidade é tão grande que você pode pegar toda a ciência que você tem, multiplicar pelo que você quiser, não chega a 1% da complexidade de um simples chuvisco. Eu trouxe essa vela acesa aqui, porque ela tem um simbolismo muito grande em várias religiões, shintoísmo, no budismo, no hinduísmo. Mas no fundo é o seguinte, a vela ou a luz, ela representa a sabedoria. A sabedoria. Ou seja, você só percebe as coisas, você só enxerga as coisas por meio da luz. Se apagar tudo aqui, você não vê nada. Mas eu estou falando do que você enxerga fisicamente. Porque para você enxergar espiritualmente, não precisa de luz. Você precisa de sabedoria. A percepção espiritual, mental, ela acontece por meio da sabedoria e essa se desenvolve através da experiência pessoal. Não tem universidade, não tem escola, não tem livro. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço uma pergunta para os pessimistas que acham que está tudo muito ruim. E daí eu pergunto, e onde você acha que está bom? Me mostra um lugar no mundo que está bom. Pega o mais rico que tiver, o mais sofisticado. Pega a Finlândia, maior índice de suicídio do planeta. Pega o exemplo de democracia que é os Estados Unidos, está naquela situação com um presidente completamente maluco. Pega a França que não tem energia, pega a Europa que não tem água nem energia. Pega qualquer lugar do planeta. Não existe essa história de um lugar melhor do que o outro. Os dramas são os mesmos. As falhas são as mesmas. E é isso que eu quero convidar vocês para a gente fazer algumas reflexões sobre isso. Quando você tiver um tempo, e isso você cria, pega um livro de história geral e dá uma olhada. Dá uma lida. Pega aquele livro de história geral, pode ser aquele antigo lá da escola. Você entender o que está acontecendo hoje. Os países que nós conhecemos hoje, o desenho é o desenho atual, mas quando o sujeito diz, eu sou francês, sério, mas você sempre foi francês? A França sempre foi França? Não. Porque assim, o sujeito, Alexandre o Grande,
bom de guerra, toma a terra dos outros, cresce, cria um império enorme. Depois o sujeito vai e morre. Aí a coisa diminui, o império vem outro que cresce do outro lado e toma a área daquele. E aí acontece tudo outra vez. Assim, a Venezuela já foi dona do noroeste do Brasil, já foi dona de boa parte do Peru, já foi dona da Colômbia toda. Então essa história de nacionalismo, país, são ideias que separam o ser humano do transcendente. Isso nos leva a uma coisa que está me incomodando muito e a gente tem trabalhado mais intensamente, que é a história da aventura cósmica. O que eu quero dizer com isso? Não é interessante que você olha por aí e só tem a gente? Os planetas por perto não tem nada. E aí você tem uma turma que tem uma religião X, a outra Y, a outra Z, e aqui fala uma língua, ali fala outra, aqui fala outra. Não parece que é um grande experimento colocar essa coisa tudo diferente aqui para ver como é que vocês vão se sair? Como é que vocês vão fazer para aprender a conviver com as diferenças de língua, de cultura, de religiões? E a gente está demorando a cair essa ficha. Está demorando muito. Porque cada vez que vai passando, parece que vai ficando cada vez mais nítido, mais claro que é isso. Um grande experimento global espiritual. O exercício da tolerância, da compreensão, da paciência, da sabedoria. Não interessa se você é shintoísta, se você... Será que não existe uma forma de a gente entender isso? Que nós somos todos habitantes de um mesmo planeta, aquecido pela mesma estrela, com a mesma história cósmica e com os mesmos dilemas de sobrevivência e evolução. No momento que a gente internalizar isso, muitos conflitos desaparecem. E os conflitos que nós temos hoje são todos evolucionários. Sem angústia. São processos evolucionários. Que os próprios povos escolhem e, pelas suas escolhas, sofrem mais ou menos. Imagine a seguinte situação. Foi detectado que uma pessoa está com excesso de açúcar no sangue. Então você vai ter que ter cuidado agora com a sua alimentação, com seus hábitos. Vai cuidar daquilo ali. Foi detectado um problema. Então ele vai ter aquela dieta, provavelmente alguma medicação e tal. Digamos que foi detectado que uma pessoa está com pressão alta e se descobriu que ele tem uma alimentação que tem um sal louco. Ele vai cuidar disso daí. E imagine que foi detectado que o nosso planeta, que também é um ser vivo, está com alguns problemas. E nós já temos detectado isso. E quais são esses problemas? Eu não vou nem repetir que todos nós conhecemos. E o que é que está sendo cuidado? Então a pergunta que fica assim, se nós já temos detectado tudo isso, por que a gente não está fazendo o que precisa ser feito? E nós vamos tratar isso aí. Tem alguns elementos que provam essa nossa falha. Eu peguei o exemplo de Fortaleza. Vocês têm aqui 2,5 milhões de habitantes, mas vocês têm 1.100.000 veículos. Cada veículo, quando roda, a cada 1 quilômetro, ele joga 150 gramas de gás carbônico, CO2. Mas joga benzeno também. E benzeno é carcinogênico. Ele causa câncer. Espera, será que é difícil de entender por que tem uma epidemia de câncer no mundo? Se nós estamos respirando benzeno nas cidades. Será que é difícil entender isso? O nível de benzeno no ar seguro é de 8.
partes por milhão. Na Antártida e no Ártico já se mede 150. E nas cidades, em média, 120. Não tem como não adoecer. Então é uma maluquice isso aí. É uma maluquice você descobrir que o ciclamato causa câncer e você usar isso como adoçante. Mas a gente usa. A nossa alimentação à base de proteína e proteína animal é inviável continuar. Nós já sabemos disso. Nós estamos sustentando o mundo com carne de boi. Carne brasileira vai para o mundo inteiro. Mas do ponto de vista de sobrevivência da espécie, do ponto de vista de sustentabilidade, é uma grande burrice. Porque nós ficamos com todos os prejuízos de você ter mais boi do que brasileiro. Arriscado aqui virar boizil. São 220 milhões de bois no Brasil. Nós ficamos com desmatamento, com incêndio florestal, com problemas no solo, com a água, com o karma de você eliminar aqueles bichos. E eles ficam com os bifes. E ainda tem a água virtual, cada 1 quilo que vai são 15 mil litros de água e tal. Então tem coisas assim que a gente fica imaginando. Eu falei do ar que a gente respira, da alimentação. Mudança do clima. É óbvio que o clima muda. Não existe sistema planetário estável para sempre. Ele muda. Nós estamos testemunhando uma mudança, só que nós já estamos acelerando essa mudança. Acelerando por vários processos que todos nós conhecemos. Uso de combustíveis fósseis e tal, e tal, e tal. Só que a mudança do clima, ela traz consigo problema de segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética. Isso leva a um risco social altíssimo, que leva a um risco global. As migrações que nós estamos acompanhando é o resultado desse desequilíbrio. Mas ele já passa por outro tipo de desequilíbrio, que é o desequilíbrio ético. Das desigualdades econômicas, das loucuras políticas, do radicalismo. E os incêndios florestais, que são a maior mostra da falta de sintonia do ser humano com os elementos que sustentam a vida no planeta. 64 pessoas morreram naquele incêndio de Portugal. 30 deles dentro dos próprios veículos. Porque não foram avisados que não podia entrar naquela pista. Portugal, 0 em prevenção. A Espanha teve um incêndio idêntico, não morreu ninguém. Então vê a questão da responsabilidade, da competência, do comprometimento. Você tem maiores ou menores riscos. E aí eu trago para vocês uma pergunta. Eu falei nessas coisas todas ruins que estão acontecendo, e a pergunta que se faz é a seguinte. Pega a população mundial. Quanto por cento da população mundial cuida das madeiras? Comércio de madeira. Tanto. Produção de soja, milho, sorgo, tal. Tanto. Quanto da população mundial se encarrega da indústria automobilística? Tanto. Do comércio em si? Tanto. E vamos falando todas as atividades humanas. Até que você chega na seguinte pergunta: quanto por cento da população mundial cuida do meio ambiente? Para tentar encontrar saída para essa maluquice toda que a gente viu. Muito pouco, né? Muito pouco. E essas pessoas que cuidam, que têm essa tarefa, são pessoas que receberam uma iluminação.
Você tem uma função nisso daí. Não é à toa que você está sentado, ocupando um cargo na área ambiental. Alguma coisa foi vista em você e a você foi dado poderes, também problemas, mas te deu garra, saúde, determinação, inteligência, para você estar nessa área. Na área de educação, de pesquisa, a área ambiental, a área que cuida da vida. Então são pessoas absolutamente especiais. Às vezes custa um preço. Mas e daí? A gente veio aqui para quê? Você veio para viver uma experiência humana. A você foi dada todas as condições de ar puro, de nutrientes, de solo produtivo. Foi te dado um patrimônio genético com todas as possibilidades de criação. Você veio para desempenhar um papel. E esse você não pode delegar. Esse você não pode passar para outro, porque foi confiado a você. Não interessa se você dirige o carro, você é o porteiro, você é o segurança, você é o secretário, não interessa, você está na área. Todos têm a mesma importância. Porque fazem parte de um todo que trabalha essa questão. E observe que nós que trabalhamos nessa área, quando você acha que está tudo perdido, acontece uma reviravolta. Porque nós não estamos sozinhos. Porque você não está pensando em você. O trabalho dessa área, nós pensamos na coletividade, no bem comum. Não tem interesse partidário, não tem interesse pessoal, não tem interesse econômico, tem interesse pela vida. A essência de estar vivo. Um grupo de pessoas que recebeu uma incumbência especial. Vocês vão ver essas pessoas agora. E é que elas já estão em plena atividade. Em plena atividade. É a próxima. Isso. Para você contemplar isso, eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Vamos lá. Por favor. Essas pessoas somos nós. Somos nós. Eu quero que vocês aplaudam vocês. Vamos lá. E eu quero que vocês se cumprimentem. Se cumprimentem. Vamos lá. Se cumprimentem. Somos a geração da mudança. Nós formamos a elite da mudança. Nós somos essa mudança. Vamos aplaudir nós novamente. Vamos lá, mais. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o palestrante. Terra, vida, percepção e gratidão. Esse título acho que sintetiza o que a gente quer aqui. A gente tem recebido ao longo dos últimos 20 anos ou mais só notícias ruins em relação ao ambiente. Nós somos bombardeados por problemas de poluição, desmatamento, incêndios florestais, contaminações, enfim. Tudo que se refere ao lado ruim, isso foi massificado e infelizmente também foi adotado como
elementos de divulgação e estratégia nos processos de educação ambiental. E, ao meu ver, isso foi um erro de estratégia. Porque você não se interessa por um problema vendo apenas o lado ruim, e que você é culpado, e que o mundo está acabando, que não tem mais jeito. É como se você quisesse envolver uma garota, que ela passasse a se interessar por você, você se apresentando da seguinte forma: olha, eu tenho péssimos hábitos de higiene, não escovo os dentes e tal. Mais ou menos uma coisa assim. Então, esse trabalho, ele visa ampliar a percepção das pessoas para que ela possa perceber o mundo maravilhoso no qual ela vive. O que foi dado a ela como oportunidade de vivenciar uma experiência magnífica num ambiente com cores, sons, imagens, cheiros fantásticos que você tem em sua volta. E que por conta da correria, do correr para ganhar dinheiro para comprar coisa que vira lixo, você termina não percebendo isso. E você não sabe quem é que seleciona as notícias para você, que a mídia vomita na tua sala todos os dias. Então, é no sentido de você descobrir a maravilha do mundo no qual você está inserido, você é parte disso, e o mundo se torna incompleto sem você, e assumir uma palavra que está faltando muito no ser humano, que é a gratidão. Você ter gratidão por estar vivo, por ter amigos, por ter saúde, por ter um ambiente incrível, com tudo que você precisa em sua volta, para daí, a partir daí, você entender: poxa, então vamos ter que cuidar disso melhor. Vamos ser melhor do que nós temos sido até então. Então, sem ecocatastrofismo, sem radicalismo ecológico, mas apenas ampliando a percepção, para que você possa descobrir que está tudo muito bom, que está tudo muito bem, e o que está acontecendo de ruim são desajustes evolucionários e espirituais que a gente tem como reverter, tem como consertar isso. E isso é papel de todo mundo, não é só do Estado, não é só do IBAMA, não é só do processo de educação. É algo inerente à conduta humana, inclusive e principalmente moral e ética. Eu achei a palestra muito interessante, porque quando ele fala das árvores, das plantas, né, a relação delas, os conselhos, e eu trabalhando nessa área, eu realmente fiquei, me tocou muito, né? Tocou muito porque é tudo aquilo que a gente vivencia quando a gente sai dos nossos trabalhos pelo campo, que a gente vê a agressão ao meio ambiente, certa despreocupação com a vida, com as árvores, com as águas. A gente vê muito isso. E a palestra dele foi nesse sentido e encaixou justamente o que eu penso, que a gente vê e que a gente vivencia. Muito interessante. A importância da palestra do Dr. Genebaldo, ela se dá pelo fato de trazer uma nova percepção sobre a questão ambiental. Hoje nós tivemos a oportunidade de compreender essa percepção que ele apresenta, que ele traz, de uma conectividade de nós, seres humanos, com o meio ambiente, com o planeta Terra e, sobretudo, compreendermos a relação direta que nós temos com esse planeta. Portanto, posso dizer que é uma redescoberta da nossa missão aqui no planeta Terra e, sobretudo, olhando para as questões ambientais e, por que não dizer, a questão da sobrevivência de nós, seres humanos, na Terra. Marcos, essa palestra que a gente acabou de assistir é uma palestra bastante lúdica, né? Então é o tipo de palestra que após a pessoa assistir, é praticamente impossível você não sair sensibilizado com o que ele falou aí, né? Isso é uma realidade que todos nós realmente temos conhecimento. A gente sabe que a gente tem que tratar melhor o planeta, né? E a gente sempre espera que o outro faça, né? A gente nunca faz a nossa parte. Então é aquela tal história, se cada qual fizer a sua parte, já é um começo. E se todos fizerem a sua parte, o retorno com certeza vai ser enorme. E só quem tem a lucrar com isso somos nós e as futuras gerações, né? Porque a gente realmente chegou num patamar tal que ou a gente reverte tudo que foi feito de errado até hoje, ou então realmente o futuro do planeta vai ser muito difícil. E tudo que eu ouvi aí agora me lembrou bastante uma carta muito famosa do chefe Seattle.
que era um chefe de uma tribo americana na época da campanha contra os índios, e ele fez uma carta simplesmente linda, é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, que ele mandou para o presidente americano na época, que agora não recordo quem era, falando da importância da terra para os índios, para os homens brancos e para as futuras gerações. Então, tudo que ele disse aí me fez muito lembrar da carta do chefe Seattle. Muito interessante. O homem está destruindo o que a natureza lhe deu, achando que o que ele está fazendo, construindo, vai ser bom para o próprio homem. Mas é como ele disse, eu acho a ganância econômica, né, está tomando lugar das coisas boas que a gente tem. Eu acho que não é destruindo que a gente vai construir. Né? O exemplo que ele falou aí da Amazônia, por exemplo. Né? A gente destruindo a Amazônia para colocar gado, para colocar um tipo de plantação que não é da região, isso é uma coisa que agride o planeta. Né? E é como o famoso maluco Beleza dizia, né? Um cachorro, quando quer tirar as pulgas, ele dá um saculejo. E a terra, quando quiser dar uma resposta brava para a gente, ela vai fazer a mesma coisa. Bem, como nós temos essa experiência junto a acadêmicos, eu sou professora de Direito Ambiental, então o que a gente vê muito quando essa temática é apresentada, que muitos já estudaram, já têm caminhada, têm consciência, mas ainda não têm a sensibilização necessária para implementar ou para concretizar ações. E a abordagem da palestra vai justamente isso, vai na emoção, né, faz com que ative aí outros sentimentos, outras circunstâncias humanas, para além da consciência da existência, né? E isso faz com que as pessoas, por exemplo, hoje, algumas chorem, outras sorriam, e isso é que faz, né, com que as pessoas se sintam um elemento da natureza e sintam a importância dela, e até que eu escutei alguns comentários, a pequenez, né, de um ser humano. Mas essa pequenez não quer dizer outra coisa senão fazer parte. Eu acho que a palestra cumpre o objetivo nesse sentido. Além do que, o conhecimento do professor Genebaldo é assim algo que se deve ouvir todo dia, não é? Para que as práticas ambientais sejam Thank you.